TV Manancial, um manancial de bênçãos para você. Shalom, amados. A TV Manancial hoje recebe um amado irmão em Cristo, que no Espírito Santo ministrando a nós, o apóstolo Fernando Guilherme. Paz, apóstolo. Shalom, queridos. Shalom a todas as pessoas que estão assistindo neste momento. Amém. Apóstolo, eu gostaria de começar o nosso bate-papo aqui e gostaria de ir um pouquinho lá na Bolívia, lá onde o senhor nasceu, onde o senhor foi ministrado. Amém. Eu dei uma olhada no site do senhor, eu vi que o senhor se converteu aos 7 anos. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa história para a gente, como foi a criança Fernando, o adolescente Fernando, e como é que foi essa transformação toda que o senhor tem vivido na vida do senhor. Amém. Bom, aos 7 anos de idade, eu vim para o caminho do Senhor. Foi uma conversão muito especial, já que minha mãe, ela se encontrava passando problemas familiares. Então ela foi para o Senhor tocou ela poderosamente e ela decidiu me levar junto com o meu irmão Cazuda para uma reunião. Nessa reunião, quando nós chegamos, estava sendo ministrado o batismo do Espírito Santo. Então nós chegamos e o Espírito Santo tocou a minha vida de uma maneira especial. Ele veio sobre mim, eu comecei a falar em outras línguas e a sentir muito calor. O pastor que estava ministrando, ele nesse momento colocou as suas mãos sobre a minha cabeça e ele falou que o Senhor estava me dando um chamamento especial. Ele reconheceu um chamamento especial da parte do Senhor na minha vida. Então, a partir de aí, toda a minha vida mudou. Foi nesse mesmo ano, tendo 7 anos de idade, que eu fiz a minha primeira pregação. Eu comecei a ler muito a palavra desde criança. E lembro-me que em uma escolinha dominical, a professora, a pessoa que ministrava as aulas, ela falou que ia ser ministrado o Pai Nosso. Então ela falou, vamos abrir em Mateus 7. Aí eu levantei a mão e falei, não é Mateus 7 não, é Mateus 6. Aí a professora muito inteligente viu que havia algo que o Senhor queria me levar a compartilhar. Aí ele falou, é Mateus 6. Então compartilha um pouco mais, Fernando, sobre o que você sabe de Mateus 6. Eu comecei a falar do Pai Nosso e foi algo muito especial. Toda a minha infância eu passei nos caminhos do Senhor. Na verdade, toda a minha vida esteve sempre ligada à experiência do Espírito Santo. Tendo um pouco mais de idade, aos 14, 15 anos, eu comecei a ser muito ministrado pelas pregações do meu pastor. O meu pastor era alguém do Chile e ele tinha uma graça especial para ministrar. Então eu pedi permissão a ele para eu copiar as pregações dele. Eu gostava tanto que eu comecei copiando as pregações. E foi tão interessante porque foram se abrindo muitas portas para eu começar a ministrar. Eu falei para ele, eu vou pregar o que o Senhor prega, até com as piadas que o Senhor faz. E eu fazia literalmente assim, eu copiava toda a pregação e começava a fazer as piadas. Aí ele chegava de tempo em tempo e me dava novas fitas, falava, Fernando, eu quero te dar essas novas fitas para você continuar pregando. E também tem nova piada, não conta as piadas antigas, se atualiza. Então começaram a abrir muitas portas, eu comecei a ministrar em muitas igrejas lá na Bolívia. Logo após entrei na faculdade, eu graduei como engenheiro em informática, mas durante todo o tempo da faculdade eu sabia que era apenas uma preparação para a minha vida, que o Senhor tinha um chamamento. E recebi ao longo da minha infância, da minha juventude, muitas profecias que falavam de um plano de Deus para a minha vida. E depois foram indo mais para a linha profética, falando que Deus me usaria muito como um profeta às nações, que as nações se abririam. E comecei a desenvolver e a crescer nessa linha, na linha do profético. Servi em vários ministérios, até que
o Senhor abriu as portas das nações. Eu comecei a viajar muito no Chile, no Peru, e comecei a ministrar e a fazer contatos com um presbitério apostólico do Chile. Em uma determinada oportunidade, eles se uniram e falaram que eles evidenciavam um chamamento profético na minha vida, mas que também eles olhavam uma graça apostólica muito forte. Então fui reconhecido e ordenado como apóstolo, e fui legalizado na nação como para poder ministrar. Comecei a viajar muito no Peru e viajar muito na Bolívia, e aí que começou a abrir o Brasil. Apóstolo, não tem como falar de apóstolo Lírio sem falar da visão dos 7 montes. Foi durante esse percurso, foi durante essas viagens que você foi ministrado na visão dos 7 montes, e aí o senhor adotou a visão, e hoje, com a graça de Deus, você tem trazido ao Brasil a visão? Tudo começou em uma das viagens no Chile. Estava com um apóstolo amigo de Arica. Ele me mostrou um DVD de alguém que pregava sobre os 7 montes. Um americano, o nome dele é Johnny Enlow, o profeta Johnny Enlow. Quando eu vi o DVD, foi algo muito impactante para mim, porque por muito tempo eu perguntava ao Senhor qual seria o mover que viria sobre as nações. Eu dediquei minha vida a crescer muito no profético, minha vida espiritual, muito no apostólico, na graça dos 5 ministérios, na batalha espiritual, com revelações muito frescas da parte do Senhor, mas não tinha como encaixar tudo dentro de um mover. Era separado o que era a batalha espiritual, o que eram os 5 ministérios. Quando eu vi o DVD do Johnny Enlow, eu vi que ele encaixava os 5 ministérios, a batalha espiritual, mesmo que ele não é da linha da batalha espiritual, mas ele pontuou algumas coisas e falava do mover de Deus para esse tempo. Então aí eu comecei a pesquisar quem mais falava sobre a visão dos 7 montes. Eu vi que o Johnny ele teve uma graça de esquematizar os 7 montes, mas não foi a primeira pessoa que falou sobre o tema. O tema eu vi que se remonta a 1975 com Loren Cunningham, da Jocum, e o Bill Bright da Cruzada Estudantil. Então vi que eles foram os primeiros em pontuar 7 áreas da sociedade. Comecei a pesquisar também, aí foi que encontrei o livro da doutora Landa Cope, onde ela fala do modelo social do Antigo Testamento e toca 8 áreas da sociedade, que essencialmente são as mesmas áreas, são as mesmas esferas de influência. E comecei a ir para trás para ver onde que eu chegaria nessa minha busca. Cheguei a ler até as Institutas de Calvino e ver como ele já falava de um movimento no trabalho, no ambiente de trabalho. Li o livro do Peter Wagner, falando sobre os cristãos no ambiente de trabalho. Li mais de 30 livros na minha pesquisa dos 7 montes para ter um conceito bem claro sobre esse mover que Deus estaria trazendo sobre as nações. Depois de ter pesquisado muito, um dia falei com meu pastor, o pastor Márcio Valadão, que eu estava pesquisando sobre o tema. Aí ele me pediu para eu compartilhar na Igreja Batista da Lagoinha o tema, eu compartilhei com a liderança. Foi um impacto muito especial. Em novembro de 2008, fomos em um congresso de transformações mundial em Alphaville, São Paulo, onde o pastor Márcio decidiu dividir a palavra comigo. Ele pregou uma parte e deixou para eu falar sobre os 7 montes. Então, pela primeira vez no Brasil, se falou dos 7 montes nessa conferência. A partir de aí, decidimos que a visão deveria correr, o mover deveria correr sobre todo o território. E Deus foi fazendo os contatos a nível nacional, hoje até internacionalmente, sobre pessoas interessadas em entender os tempos do Senhor para a igreja e levar a igreja a algo que provoque um impacto na sociedade.